No livro de Jeremias, capítulo 9, no versículo 23, está escrito: assim diz o Senhor, ou seja, o próprio Deus, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Qual é a sabedoria que não é motivo do sábio se gloriar? A sabedoria humana. A sabedoria adquirida através de diplomas. A sabedoria humana não é motivo do sábio se gloriar. Ele diz: nem se glorie o forte na sua força. Qual é a força que o forte, ele costuma se gloriar? Na força do próprio braço, nas suas condições, na sua capacidade. Não se glorie o rico nas suas riquezas, ou seja, o poder econômico. Existem aqueles que vivem se gloriando por causa do poder econômico. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor. Então, qual é o motivo para a pessoa se gloriar? É entender e conhecê-lo. Entendê-lo e conhecê-lo. Entender que Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, nós somos servos. E qual a relação entre servo e Senhor? Entre Senhor e servo? O Senhor é o que fala, e o servo é o que obedece. Então, aqueles que entendem que Ele é o Senhor, sabem que Ele, sendo o Senhor, Ele fala, e nós que somos servos, obedecemos a Ele. E Ele continua falando em me entender e me conhecer. Existem pessoas que conhecem muito bem o poder de Deus. Existem pessoas que conhecem muito bem os milagres, as bênçãos. Existem pessoas que elas falam com propriedade das bênçãos alcançadas. Estavam desenganadas, foram curadas. Família separada, família dividida, família hoje reconstruída. Viviam na miséria, viviam na pobreza, e hoje são pessoas prósperas. Ou seja, conheceram o poder, conheceram as bênçãos, conheceram os milagres, mas ainda não conheceram a Deus. E você sabe que é o conhecimento que faz com que venhamos confiar. Você iria confiar o seu filho, você tem uma viagem marcada, precisa deixar o seu filho com alguém, você iria confiar o seu filho nas mãos de um estranho? Não. Com certeza, você iria confiar nas mãos de alguém que você conhece. E tratando-se da vida, é a mesma coisa. Então, nos momentos de dificuldade, de lutas, de desafios, tem aqueles que não conseguem permanecer, mas não conseguem permanecer porque não há confiança. E não há confiança porque não conhece. Eu até me lembro, antes de vir para cá, nós estávamos na igreja, foi numa sexta-feira,
E eu falava para as pessoas que a palavra de Deus é mais confiável que a palavra dos nossos pais. Eu falava para as pessoas que a palavra de Deus é mais confiável que a palavra de qualquer pessoa. Aí eu perguntei assim, por exemplo, vocês confiam em mim? Aí sabe quando vem aquela resposta que você não esperava? Uma senhora deu um grito, não, eu não confio. Aí eu falei, a senhora não confia em mim? Por quê? Ela, não te conheço. Eu esperava ouvir tudo, menos isso. Mas é verdade. Como que alguém vai confiar em alguém que não se conhece? Então, quem tem motivo para se gloriar, o motivo é de entender que Ele é o Senhor e conhecê-lo. Você vê o caso de Jacó. Jacó, ele não conhecia Deus. Jacó, ele conhecia os testemunhos. Abraão, seu avô, era um testemunho. Isaac, seu pai, não era apenas um testemunho, era o próprio milagre. Então Jacó, ele conhecia os testemunhos, ele conhecia os milagres, ele conhecia Deus de informações. E tem muita gente que conhece a Deus hoje, como Jacó conheceu no passado. Conhece as informações, as bênçãos e os milagres, mas não tiveram ainda uma experiência com Ele. Até que Jacó, ele teve a visão da escada. E quando ele teve a visão da escada, ele viu que Deus estava acima. Ele viu que Deus estava no topo da escada. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa vida é uma escada. Em determinados momentos estaremos mais acima, em outros mais embaixo, abaixo, mas Deus sempre estará no topo. Ele sempre estará no topo. Ele sempre será o número 1. Ele sempre será aquele que está acima de todas as coisas. Então, depois que ele teve essa visão, que ele teve esse entendimento, o que ele fez? Ele fez um voto. Um voto. E o voto que Jacó fez, o maior benefício do voto não foi a prosperidade de maneira extraordinária. Não. O maior benefício do voto que Jacó fez foi de dar condições para que ele pudesse mais adiante ter uma experiência com Deus e escrever uma nova história. Começar uma nova vida. Porque quando ele entendeu que Deus estava no topo, que Deus era o número 1, o principal, então ele fez o voto. Ele disse: o Senhor será o meu Deus, o Senhor que eu conheço de informações, o Senhor que eu conheço através dos testemunhos, dos milagres na vida dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. Então esse voto que ele fez com Deus, o maior benefício, repito, não foi uma prosperidade de maneira extraordinária, não. O maior benefício foi dar para ele condições de conhecer a Deus e, consequentemente, escrever
uma nova história. Então, você deseja? Claro que deseja. Eu pergunto, mas eu respondo ao mesmo tempo. Claro que você deseja escrever uma nova história. Claro que você deseja ter uma nova vida, mas isso só é possível você conhecendo a Deus, não as bênçãos, não os milagres, e conhecendo a Ele não através de informações, mas tendo um encontro pessoal. Mas a condição é tê-lo no topo. E já que nós estamos falando do topo, quem tem ocupado o topo da sua vida? Quem para você tem estado acima de tudo e acima de todos? O marido, a esposa, o filho, o pai, um familiar, um amigo, um conhecido, um parente? Quem? Ou de repente não é uma pessoa, pode ser uma profissão, ou quem sabe não é uma profissão, pode ser uma religião, pode ser uma tradição, pode ser um costume religioso, mas com certeza todos nós temos o topo da nossa vida, e temos que saber quem tem ocupado o topo. Então, quando Jacó teve esse entendimento, ele fez um voto. Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: a partir de hoje, o Senhor, que eu tive o entendimento de estar no topo daquela escada, a partir de hoje o Senhor estará no topo da minha vida. A minha vida, que até pode ser como uma escada. Em determinados momentos eu vou estar mais acima, em outros mais embaixo, mas não importa, independente da posição, independente das condições, o Senhor sempre estará no topo. Então, é fazendo dele o número 1, é fazendo dele a pessoa mais importante da vida, que é dada condições para que o espírito de conhecimento seja derramado, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aí, essa pessoa, ela vai enfrentar lutas, ela vai enfrentar dificuldades, ela vai passar por situações que não são agradáveis. É bíblico, pessoal, é bíblico. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele disse isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se aquele que habita dentro de você, porque você o conheceu, mas conheceu não por causa das bênçãos, conheceu não por causa das informações, mas você teve uma experiência com ele. Se aquele que habita dentro de você, através do Espírito Santo, venceu, você vai saber confiar, porque você vai crer que vai vencer também. Então a pessoa confia, mas ela confia porque ela conhece. Essa tem sido a sua realidade? Você tem sido aquela pessoa que você diz assim: bispo, eu tenho passado por aflições, mas eu enfrento aflições, mas eu sei que não existe nenhuma aflição do lado de fora, por maior que seja, que aquele que está dentro de mim não tenha vencido. Ele venceu todas as aflições, mas ele não apenas venceu todas as aflições, eu o conheço,
porque Ele está dentro de mim através do Espírito Santo. Então eu posso passar pelos piores momentos, mas não existe nenhuma situação, por pior que seja, que esteja diante dos meus olhos, que Ele que está dentro de mim não tenha enfrentado e não tenha vencido. Então eu vou vencer também. É assim que se escreve uma nova história. É assim que se vive uma nova história. Mas o primeiro passo, você precisa colocá-lo no topo da sua vida. Como ele esteve no topo da escada, e Jacó teve esse entendimento. Se você faz dele o número um, o primeiro, o mais importante, e isso é fácil. Existem duas pessoas, as duas pessoas resolvem falar ao mesmo tempo. Você vai dar atenção à voz de quem? O vizinho fala com você e o seu marido fala também. Você vai desprezar a palavra do marido para dar ouvidos à palavra do vizinho? Não, é o contrário. Você vai desprezar a palavra de quem quer que seja para dar ouvidos, para dar atenção à palavra da pessoa que para você é mais importante. É coerente o que estamos falando? Sim ou não? Então, quando ele está no topo, quando ele é o número um, é a palavra dele que nós damos ouvido. É a palavra dele que nós praticamos. É a palavra dele que nós obedecemos. E é isso que dá condições para que o espírito de conhecimento seja derramado. E isso pode acontecer agora. Já a partir de agora, você pode começar a escrever também uma nova história.